Olá, sejam muito bem-vindos ao caso da semana. Eu sou o Sérgio Viana do canal Advanced MSK. Hoje nós vamos discutir o caso de uma paciente de 37 anos de idade com dor lateral alta no quadril direito e piora progressiva, e ela relatava ter iniciado recentemente, em poucos meses antes, prática de CrossFit. O que nós vemos nas imagens plano coronal, ponderadas em T2-FET7, é a presença de um espessamento heterogêneo da porção mais cranial, mais superior do trato iliotibial. Existe edema das partes moles, tanto profundamente como superficiais, ao trato iliotibial, e sinais de ruptura parcial do trato iliotibial no epicentro, na porção mais central das alterações. No plano axial, os achados se repetem. Nós vemos o espessamento do trato iliotibial, nós vemos o edema circundando a porção espessada do trato iliotibial e sinais de ruptura parcial, de ruptura focal do trato na sua porção mais cranial. Quando nós fazemos as imagens comparativas, isso fica muito mais evidente, as alterações do lado direito em relação à ausência de alterações do lado esquerdo, tanto no plano coronal como no plano axial. Se nós tivéssemos feito o exame padrão de quadril, com o campo de visão padrão do exame de quadril, provavelmente não teria sido feito o diagnóstico, que nesse caso era de síndrome do trato iliotibial proximal. A síndrome do trato iliotibial proximal é uma condição pouco conhecida, foi descrita recentemente, em 2011, e ela é mais rara do que a fricção do trato iliotibial no joelho, que é muito mais falada, muito mais divulgada, digamos assim, do que a síndrome do trato iliotibial proximal. É uma condição que predomina em mulheres, usualmente numa faixa etária mais alta, e existe um grupo de pacientes atletas, e existe um grupo inteiramente oposto de pacientes que não são atletas, pacientes de meia idade, e normalmente inclusive com relato de sobrepeso. A etiologia é bastante discutida, varia de uso excessivo, a degeneração, a trauma e a inflamação primária com entesite. Provavelmente nesse caso inicial foi decorrente de uso excessivo, já que a paciente iniciou poucos meses antes a academia e a prática de CrossFit. Relembrando um pouco a anatomia, o trato iliotibial é uma estrutura fibrosa que corre na porção lateral do quadril e da coxa proximal, tem origem no tubérculo ilíaco, mais ou menos 5 centímetros posteriormente à espinha ilíaca antero-superior, e se insere no tubérculo de Gerdy na tíbia proximal. E na ressonância magnética o que se observa é a presença de sinais de entesopatia. Isso tudo varia de paciente para paciente, né? Você não vai achar todos os achados no mesmo paciente, mas grosso modo o que nós observamos é a presença de sinais de entesopatia, com formação de entesófitos, de erosões ósseas, edema ósseo medular e de partes moles ao longo do trato iliotibial proximal, edema ósseo medular lá na origem, no ilíaco, e relatos de espessamento e de ruptura focal. Existem alguns trabalhos que descrevem o uso da ultrassonografia, mas de modo geral a ressonância magnética é o exame mais empregado para esse diagnóstico. É importante notar que pode haver discreta alteração de sinal assintomática do trato iliotibial proximal, que inclusive pode ser bilateral, e que a ressonância magnética é fundamental para o diagnóstico, mas é necessária a correlação da imagem com a clínica para que você faça o diagnóstico da síndrome. Você pode ter alterações por imagem que são irrelevantes, que não são sintomáticas do ponto de vista clínico. Novamente, relembrar de usar um FOV, um campo de visão adequado. O FOV do quadril normalmente não inclui a origem do trato iliotibial. Então, se você vir alguma alteração edematosa bastante sutil na porção superior, faça uma sequência adicional, que às vezes você surpreende essas alterações na porção proximal do trato iliotibial. E a comparação com o lado oposto também facilita a detecção, principalmente quando eles são sutis. O tratamento é conservador, consiste em repouso, anti-inflamatórios não hormonais, fisioterapia, e a maior parte dos pacientes vai ter boa resposta.
Para fixar mais alguns casos, essa é uma paciente de 49 anos, um pouco acima do peso, com relato de dor após iniciar prática esportiva na academia. O que nós percebemos são alterações um pouco distintas daquela da primeira paciente. Nós vemos que existe uma ruptura focal bem junto à origem, no trato iliotibial, no bordo do ilíaco. Existem alterações edematosas tanto superficiais como profundamente ao trato iliotibial. Existe edema do osso medular, que nós não víamos na primeira paciente, uma pequena quantidade de líquido no tecido celular subcutâneo adjacente. No plano axial, as imagens se repetem, o edema e o líquido no tecido celular subcutâneo, o edema ao longo do trato iliotibial e o espessamento e a ruptura focal do trato iliotibial junto à sua origem no ilíaco. Novamente, quando nós fazemos o exame de modo comparativo, nós percebemos que as alterações são bem mais evidentes do lado alterado em relação ao lado oposto normal. Nesse caso, existe um componente de entesopatia que não existia na primeira paciente. E nesse último caso, uma paciente de 29 anos, jogadora de futebol, que relatava uma dor aguda após a realização de uma partida de futebol. Nós percebemos achados similares ao da paciente anterior. Existe um espessamento do trato iliotibial, existe uma ruptura focal do trato iliotibial junto à sua origem, no ilíaco, alterações edematosas superficialmente e profundamente ao trato iliotibial, que se apresenta espessado, que se apresenta de sinal heterogêneo. No plano axial, assim como nos outros casos, os achados também se repetem. Espessamento do trato iliotibial, heterogêneo, ruptura focal, edema superficialmente e profundamente ao trato iliotibial. E essa paciente tinha feito já o exame de quadril, ao invés do exame da bacia. Então, com um FOV já mais ampliado para que nós víssemos as alterações. Nesse caso, a etiologia provavelmente foi uma etiologia traumática, uma etiologia aguda. Alguns trabalhos para vocês fixarem o conteúdo que nós acabamos de falar, e nós esperamos que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, por favor, apertem o like, se inscrevam no canal, apertem o sininho para receber as notificações e fiquem ligados porque está vindo muito mais conteúdo por aí. Um abraço, até a próxima.